Sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, um programa realizado na Escola Superior de Educação de Coimbra. Acompanhe-nos durante meia hora para algumas surpresas da escola e da cidade. A Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra celebrou 30 anos de estudos de comunicação. A data foi assinalada com um encontro com várias personalidades da área, a apresentação da Bolsa Francisco Amaral e muitas conversas sobre o presente e o futuro da comunicação. Vivemos um tempo em que os desafios são imensos. Talvez nunca tanto como hoje a comunicação seja tão importante e tão decisiva. Não concebo, por isso, um futuro no qual a formação em comunicação não seja um fator decisivo. O principal desafio hoje em dia do ensino superior é ensinar os seus alunos para a constante mudança. Quem estiver interessado em conhecer, quem estiver sempre com o propósito de saber mais, quem quiser, no fundo, perceber o que é que poderá vir a acontecer, está no sítio certo. Eu acho que esta escolha permanente entre tecnologia e conteúdo, nos dias que nós vivemos, está ultrapassada porque a tecnologia e o conteúdo passaram a ser a mesma coisa. É verdade. Basicamente, a minha motivação para ser jornalista foi a verdade. Eu dei a alegoria da caverna em filosofia no secundário e, para mim, os jornalistas eram aqueles que estavam com as figurinhas no muro a fazer as sombras para os outros verem. Portanto, eu queria ser uma das que estava a segurar nesse pauzinho e fazia as figurinhas para os outros. Terminei o curso a pensar que sabia tudo o que era preciso saber. Coisa que no primeiro dia de estágio caiu por terra. Senti-me completamente perdido e isso durou anos. Então aquilo que eu tenho feito nos últimos anos de carreira profissional tem sido muito descobrir as pontes entre o futuro tecnológico e digital dos negócios e aquilo que de mais estratégico continuamos a ter que beber e que muitos desses ensinamentos vêm dos anos 50, 70, 80. Há 30 anos ensinava-se para ser competente de um ponto de vista tecnológico, mas também de um ponto de vista reflexivo e analítico, em três meios: na imprensa, na rádio e na televisão. Hoje, estas fronteiras diluíram-se, estes três meios e mais alguns confluem para as mesmas plataformas. Hoje, a comunicação está ao serviço, está ao dispor de profissionais de informação, mas também das organizações, das empresas, mas está também ao alcance da comunidade. E isso implica um outro paradigma de formação na área dos médias. Eu acho que este é um papel que só as universidades e as escolas superiores, os politécnicos, podem trazer, porque são estas entidades que estão com os futuros profissionais o tempo suficiente para os obrigar a pensar nisto, que a deontologia não é uma coisa vã, que a ética não é para os outros e que esta conjugação entre a mensagem e o meio é qualquer coisa que faz parte da forma como eles estão a comunicar. Ensinar essa mudança, porque o conhecimento não é estanque, é efetivamente um grande desafio. E neste sentido, o ensino superior, para ser bem sucedido e poder efetivamente acrescentar valor à sociedade, na minha opinião, tem que assentar numa tríade atualmente, que é
esta capacidade de ensinar os alunos a terem espírito crítico. Por outro lado, prepararem os alunos para as plataformas do digital, não as que estão a ser usadas hoje, mas as que vão ser já usadas amanhã, e ao mesmo tempo uma ligação muito clara e muito próxima às empresas. Tudo está a mudar muito rapidamente. O que nós fazíamos há um ano, no que diz respeito à estratégia de content marketing, hoje em dia é completamente diferente. Isto aconteceu num par de meses por causa dos modelos de dados Large Language Models e a AI generativa, e é só um exemplo. Podíamos pegar em muitas outras áreas. Nós, infelizmente ou não, vivemos num mundo onde não é o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor. Portanto, eu acho que o melhor é nós treinarmos-nos para sermos flexíveis, para sermos adaptativos. Temos hard skills, mas muitas soft skills que nos vão permitir atualizarmos constantemente em termos de ferramentas técnicas para estarmos sempre em cima do acontecimento. Agora o ChatGPT diz-nos que realmente ou nós mudamos ideologicamente todo o sistema ou nós vamos ser facilmente substituídos. Portanto, ainda agora houve uma edição de jornal feito só com inteligência artificial. Isto é muito giro. Mas é preciso começar a falar sobre isto e começar a perceber como é que nós nos vamos adaptar aos novos mundos. Num mundo onde os conteúdos se multiplicam desmesuradamente e que acabam por, muitos deles, se transformarem até em desinformação, nós seremos sempre o vetor da fonte credível e da fonte de confiança que as empresas precisam e que a sociedade e a opinião pública em geral necessita também. O futuro do jornalismo está ligado à perspectiva otimista que tenho do futuro da humanidade e do futuro da democracia. Portanto, no dia em que eu achar que o jornalismo não tem um caminho, eu nesse dia tenho que pensar em me ir oferecer para uma missão interplanetária ou interestelar para me ir embora daqui para fora deste mundo. Quer dizer, agora, jornalismo é uma coisa, jornalistas é outra coisa e ato jornalístico é ainda outra coisa. Portanto, os jornalistas hoje não podem ser os mesmos jornalistas que eram há 50 anos atrás, embora o jornalismo mantenha o mesmo papel no âmbito da democracia e da liberdade de imprensa. Quer dizer, no fundo, a grande diferença hoje é que tudo são fluxos de informação. Qual é que foi o propósito do dia? Foi efetivamente marcar aquele que é um domínio de formação muito importante nesta instituição e que tem vindo a crescer de uma forma considerável, que é a comunicação. Relativamente ao prémio da Virgínia Coutinho, a Virgínia foi uma pessoa marcante na instituição, no curso e nos professores, e que contribuiu também muito para o desenvolvimento do marketing em Portugal. Tanto é que, quando o seu desaparecimento físico, ela própria foi relembrada na Assembleia da República. É uma honra muito grande, especialmente ter sido a Virgínia Coutinho. É a vontade de dar continuidade a este legado e saber que o CEO consegue ir mais longe e consegue apresentar tantas coisas bonitas e boas no mundo do marketing, e é uma área que efetivamente está em constante evolução e cada vez há mais concorrência, o que nos pode assustar um bocadinho, visto que somos recentes diplomados e vamos entrar agora no mercado de trabalho, mas é um pouco isso, temos que nos diferenciar, temos que saber como é que devemos aplicar a nossa criatividade e inovação para as empresas verem que nós somos acertados e somos aqueles que apresentam uma maior valência. Era nossa intenção homenagear um professor que nos deixou de forma muito prematura, o professor Francisco Amaral, mas que teve um papel muito determinante, muito decisivo naquilo que é a forma como a comunicação e os estudos dos média decorrem nesta escola. Nós gostávamos que o seu exemplo e a sua inspiração, de certa forma, continuasse presente.
Ana Lua Caiano escreve canções complexas com a simplicidade da música popular. Temperadas pela frescura da idade e da modernidade sonora, são canções que depressa nos entram pelo ouvido e ficam a ecoar na memória dos dias. Passou pelo Salão Brasil, em Coimbra, para o seu primeiro concerto na cidade. Eu, quando vejo notícias, fico sempre muito afetada com tudo o que acontece, há tantas coisas más, pronto, e eu sou uma pessoa que facilmente fica afetada com as partes negativas e pronto, depois eu acho que é uma forma de lidar com o mundo e com coisas horríveis que vão acontecendo e a minha forma de lidar com isso é fazendo música. Vou abaixo, volto acima, nem posso dormir. Vou abaixo, volto acima, nem posso parar. O rio deixa o rio e o rio não para de descer. Se o rio deixa minhas mãos e pernas vão atrás. Quando era mais pequena, este lado tradicional era algo que estava sempre mais presente, em casa e em viagens e pronto, em termos familiares mais. E depois, quando comecei a crescer, comecei a ouvir outras coisas, a experimentar outras coisas, a ir a cursos de coisas relacionadas com sintetizadores e pronto. E depois acabei por gostava muito destas duas coisas e acabaram por se encontrar depois durante a pandemia, porque tinha instrumentos tradicionais, instrumentos eletrónicos e depois houve um encontro numa dada altura. Mas quando para só quer ficar feito estátua, embalsamado, desmaiado, pouco achado. Se eu volto a andar, já só quero voltar para trás. Se eu volto acima, já só quero voltar para baixo. Esta mistura acabou por surgir naturalmente e eu não sei bem, acho que em certas músicas, se calhar a vertente mais tradicional está mais presente e noutras a vertente eletrónica está mais presente. Não sei, eu diria que, por exemplo, no Mão na Mão existe uma coisa mais tradicional, apesar de também existir a parte eletrónica. Por exemplo, no Adormeço, sem dizer para onde vou, acho que existe uma parte mais eletrónica e experimental. Portanto, eu acho que cada música depois pede a direção e aquilo que precisa. Pronto, não sinto que exista um equilíbrio exatamente igual em cada música depois pede a sua forma diferente. Mão na mão, mão no pé, mão na boca, pé no chão, sabes, é meu amor. Ai não entre nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem, tu cais onde eu fico, meu amor. Mão na mão, mão no pé, mão na boca, pé no chão, sabes. Eu, quando faço as letras, muitas vezes o que acontece é começa por aparecer uma melodia que eu gravo muitas vezes no telemóvel ou que gravo no computador, nos programas, e depois, quando eu canto uma melodia, começam a aparecer palavras. E depois essas palavras levam uma letra, sei lá, um mote que aparece, palavras que eu acho que ficam engraçadas e começo a desenvolver a partir daí. Mas pronto, mesmo antes de eu compor assim, já tinha letras que eram muito... Havia uma música que eu tinha que era Plantam Tijolos. Mas pronto, muitas vezes partem de palavras que eu acho engraçadas, plantar tijolos, e depois, isto é uma música super antiga, mas pronto, depois parto disto e começo a pensar no que é que poderá ser. Mas pronto, eu sou uma pessoa muito crítica da sociedade, portanto acho que é normal, crítica no sentido de não... Gosto de pensar sobre as coisas e observar as coisas e portanto acho que é natural depois surgir nessa direção, mas não é algo que eu pense diretamente. É algo que surge um bocadinho por esta relação entre melodia e letra que aparece. Olha Maria, onde tu vais, sabes Maria, já é demais. Olha Maria, onde tu vais, se fores embora não entres mais. Sabes que assim vou me esquecer, de te esquecer, vou me esquecer. Houve uma altura em que estava a compor muito para filmes e, portanto, achava que ficaria feliz só a compor e mesmo que não atuasse.
Pronto, e depois, claro que mudou um bocado porque de repente também gostei muito de atuar e, portanto, sinto que as duas coisas. Gosto muito de fazer as duas coisas. Pronto, compor é sempre essencial porque sem compor não estaria a atuar ou para mim não faria sentido atuar. Portanto, para mim será sempre uma prioridade porque a partir do momento em que eu não compor, depois, se calhar, para mim também pode-se tornar cansativo não tocar novas músicas. Mas depois gosto sempre muito de fazer o formato ao vivo e nunca pensei gostar tanto de tocar ao vivo. Portanto. Quando eu fiz a música, não comecei a fazer as músicas e pensar, descobri aqui uma coisa e é mesmo, pronto, não sei, foi mesmo uma coisa que eu me identifiquei e gostei muito de fazer e tento não pensar muito sobre isso porque nós influenciamos muito com as coisas que ouvimos e vice-versa, ou seja, nada aparece do nada. Um escritor não escreve um livro, ou se calhar não deveria escrever um livro sem ler outros livros e, portanto, é normal que as coisas que nós ouçamos depois nos influenciem, se calhar de formas indiretas que nós não sabemos. E, portanto, não gosto de pensar assim tanto na coisa da inovação, é mais naquilo que faz sentido para mim. E o que eu acho engraçado é a coisa pronto, há vários projetos que pegam no tradicional e misturam com outras coisas, com rock e muitas coisas diferentes mesmo. E eu acho isso engraçado, acho que é uma coisa gira. Se dançar é só depois, para já estou morta para ir dormir para amanhã voltar, acordar com ideias mal crescidas para empratar numa folha de papel, eu acordei feita num 8, dormi com os pés no chão para ser mais fácil levantar, eu nunca cortes meus delírios, quero esquecer minha farda para não ir mais trabalhar, eu acordei feita num 8, dormi com os pés no chão para ser mais fácil levantar, eu nunca cortes meus delírios, quero esquecer minha farda, quero ir mas é dançar. Obrigada. O Sr. Biederman e os Incendiários é uma peça escrita por Max Frisch e publicada originalmente em 1958. Com uma boa dose de ironia, este texto confronta-nos com uma análise ao medo generalizado como o primeiro sintoma de uma democracia ameaçada. Esta peça integra o projeto A Meu Ver e sublinha a vontade da companhia O Teatrão ser um espaço onde cabem todos. Biederman e os Incendiários é o resultado do segundo projeto da iniciativa do A Meu Ver. O A Meu Ver é um projeto de inclusão que trabalha com pessoas cegas e com baixa visão e que este segundo ano agora integra também pessoas da comunidade circundante, daí o seu caráter também inclusivo. Estamos a fazer um espetáculo que vai ser apresentado para o público, mas o que conta talvez ainda mais para nós é o facto de nós estamos a trabalhar com pessoas da comunidade, pessoas que não são profissionais da área, pessoas que vão desde os 21 anos até quase aos 80. É um grupo de pessoas que normalmente não se reunia e só isso tem um impacto gigante para um destino em comum, que é poder falar um bocadinho sobre o mundo que está à nossa volta. Sirva-se à sua. Hoje em dia tem de compreender. Mal se abre o jornal, é outro fogo posto. Sempre a mesma história. Mais o caixeiro viajante quer entrar e na manhã seguinte, mais uma casa ardida. Veja só. Um bairro inteiro. O ano passado, a proposta foi olharmos para dentro de nós e conseguirmos materializar aquilo que é invisível, ou seja, aquilo que está na nossa imaginação, no lugar da nossa imaginação, e passá-lo para a cena.
o projeto era composto apenas por pessoas cegas ou com baixa visão. Este ano temos um grupo composto por pessoas cegas, com baixa visão e pessoas que veem. Um grupo de pessoas que juntas fazem teatro e juntas criam e imaginam em conjunto. Decidimos fazer esta peça, o Sr. Biderman e os Incendiários, que fala de um problema que afeta qualquer pessoa, qualquer cidadão. E esta peça é uma peça que fala sobre o medo, fala sobre o excesso de confiança, sobre a falsa informação, sobre a forma, às vezes, deturpada como processamos determinada informação e de como isso muitas vezes nos pode prejudicar e nos pode levar a finais um bocadinho cruéis. Ana! Amado! Ana! Estou aqui, senhora Babi. O meu marido onde está? Bem sabe que não somos muitos tacanhas, Ana. Pode ter um namorado, só não quer que eu esconda aqui dentro de casa. Eu não tenho namorado, minha senhora. Não. E de quem é a bicicleta enferrujada que está lá embaixo ao pé da porta? Bicicleta? Bicicleta? Sim, bicicleta! Apanhei um susto e ia morrendo! Deixa eu ver, Manela, que está no fogo. Fogo! Ana! Palavra proibida! O texto é de Max Frisch. Ele foi criado também com o intuito de ser uma crítica à ascensão dos movimentos populistas e hoje nós colocámo-lo ainda nessa comunicação, mas abrimos essa comunicação a um objetivo mais aberto, mais lato, que é o de contar, o de expressar esta necessidade de todos nós podermos ver um problema em comum. Fala do Sr. Biderman, que acredita que o problema dos incendiários que andam a incendiar casas de semana a semana é um problema que está muito longe dele e que nunca lhe irá acontecer, mas um dia aparecem duas pessoas completamente desconhecidas a pedir guarida dentro da casa dele. A maior parte dos problemas são como um incêndio. Eles parecem enormes para aqueles que moram perto das chamas que estão mesmo ao lado, mas parecem muito pequenos para aqueles que estão longe. Se valorizassem mais as chamas que estão perto daquelas casas, talvez as chamas não fossem tão perigosas para aqueles que estão perto. Ou seja, considerar que todos os problemas, na maior parte das vezes, são todos e não daqueles que estão mais perto dele. Tem de comer bem, Zé. Hoje ainda vai fazer uma longa viagem. O que quer dizer com isso? Quero um ovo cozido. Só um, dois! Ana! Está bem, minha senhora. Já me sinto em casa. Em vez de ovo, já peço dois. Com licença. Sim, minha senhora. 2 ovos cozidos. Com certeza. Ah, menina, desculpa. 3 minutos e meio a cozer. Sim, senhor. Menina, desculpa. Bom dia. Bom dia. Esta morrer, eu acabei de uma forma que raios. Se fosse a mandar, estava na rua, à chuva. O projeto, a meu ver, é um projeto de 3 anos, cujo principal objetivo é a criação de um espaço onde possamos oferecer a prática teatral a pessoas com deficiência visual e a outras pessoas que queiram participar no projeto. Há, obviamente, criações do teatrão que são as criações profissionais. Este é um projeto muito específico, que faz parte do programa Partis. É um projeto mais vasto do que apenas fazer espetáculos, é um projeto que pretende também a vinda de públicos com deficiência visual ao espetáculo, por isso temos a audiodescrição neste momento na programação regular do teatrão. Também de trabalho científico, há uma parceria aqui com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que há um acompanhamento científico de todo o projeto. Portanto, a meu ver, é um projeto que vai muito para além da criação teatral, mas esse, obviamente, é o grande foco. Devagar. Devagarinho. Isso não sabe
Porquê é que ele havia de chamar a polícia? E por que não? Ele próprio cometeu umas quantas infrações. Olha, sabes, já é dia. Vamos deitar. Para sermos rigorosos, qualquer cidadão acima de um certo rendimento cometeu infrações, pá, não te preocupes. Chegamos ao fim de mais uma edição. Regressamos na próxima semana com mais novidades. Até lá, fica o convite para acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais.